Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Para você ficar por dentro de tudo que acontece no Timão, inscreva-se no canal, deixa o teu like também. E bora, vamos atualizar tudo, porque ó, 9 anos, o próprio Kaique, né, da Copinha, o Guinegão, o Bahia, né, que é o capitão do time na Copinha também. Esses jogadores entram nessa lista B. E aí o Corinthians pode... O próprio Felipe Longo, né, que é o goleiro reserva e tal. Então, assim, tem jogadores dessa lista B em que o Corinthians mandou 12. O Denner, lateral esquerdo. Esses jogadores estão na lista B. E, inclusive, alguns titulares, né, que eu falei até do Breno Bidon. E 23 foram inscritos na lista A. O Hugo Souza e o Matheus Donelli. Os zagueiros André Ramalho, Félix Torres, o Gustavo Henrique e o João Pedro Choca. Os laterais, Diego Palácios, olha ele aqui, Mateuzinho, Hugo e o Matheus Bidu. No meio-campo, bom meio-campo, hein? Alex Santana, André Carrilho, Charles, Igor Coronado, José Martínez, Ranielli, Rodrigo Garro e Rian. E no ataque, Romero, que também teve a sua inscrição aí porque houve um novo contrato. Héctor Hernandes, Memphis Depay, Thales Magno e Yuri Alberto. É um bom time, é um bom elenco. Esses, os 23 iniciais, né, na lista A, mais os 12 da lista B, que tem esses jovens, como eu citei aí, Kaique, Guinegão, Breno Bidon, Léo Maná, o Denner, o Felipe Longo, essa galera toda aí. Tá bem? Vamos seguir aqui, porque essa é a lista do Paulistão. E aí, já dizer para vocês que o Corinthians provavelmente vai ter algumas mudanças daquilo que a gente imaginava. O Corinthians quer começar bem o Paulista, mas tem uma questão física que está ditando um planejamento um pouco diferente. Alguns jogadores se reapresentaram, mesmo aqueles que tiveram boa minutagem na reta final do ano, de uma forma positiva. Esses jogadores... Beleza, o departamento físico lá tá olhando e dizendo assim, cara, esse cara tá bem condicionado, dá para começar com ele, e aí você vai mesclando ali na frente e tudo mais. E priorizando também aquele jogo da Neoquímica Arena, né, o jogo diante do torcedor. Então, muitos jogadores não estarão em campo já nessa estreia e serão preservados para o domingo, para aquele encontro na estreia da temporada diante da torcida. Outros jogadores... terminaram a temporada com muita minutagem e não se reapresentaram tão bem. Esses o Corinthians vai dar uma segurada. Outros terminaram com pouca minutagem, daqui a pouco poderiam receber mais oportunidades, mas também estão lá com déficit físico. Então todo esse cálculo está sendo feito agora por o Corinthians entender que a temporada é muito longa. É muito longa, tem muito jogo, tem muita coisa para acontecer. Então assim, não dá para enfiar o pé agora, tem que dar uma segurada e ir dosando. E ir dosando porque, né, o Emiliano Dias chegou a dizer que nunca participou de uma pré-temporada de apenas uma semana. E foi isso que o Corinthians fez, né? Hospedou jogadores no hotel lá do CT Joaquim Grava, fez aquelas avaliações físicas, aquele trabalho já, e cara, já tem jogo na quinta-feira. Então assim, é um negócio meio insano mesmo. Então o começo ele vai ser um pouco mais gradativo do que a gente imaginava, né? A gente tinha uma informação de que o Corinthians queria começar muito bem o Paulistão para apagar aquela imagem do ano passado, quando o time não chegou na fase de mata, né? Um negócio meio vexatório, assim. E até por ter terminado a temporada muito boa, né? Muito bem, e gerando uma expectativa enorme no torcedor. Mas todo esse cuidado físico precisa acontecer. E para a gente fechar, essa notícia é inacreditável. Eu trouxe para vocês aqui, né, aquela dívida com o Giuliano Bertolucci, em que grande parte da dívida de 78 milhões de reais que o Corinthians tem com o Giuliano Bertolucci, ela se refere a juros. A dívida, na verdade, é de 53 milhões, mas só de juros aí chega nos 78 milhões. E que boa parte dessa dívida é um empréstimo que ele fez, um investimento na compra de 70% do Ramiro. 3,5 milhões de euros, que em 2021 eram 26 milhões de reais, e com juros está em 42 milhões de reais. Quase 43 milhões. Pois bem, agora a Justiça de São Paulo estabeleceu um prazo de 3 dias. De 3 dias para pagar essa dívida de 43 milhões ao Giuliano Bertolucci. Cara... além disso, claro que o Corinthians pode ele precisa informar um método de pagamento que pode até ser parcelado. 43 milhões, gente, na bucha. Além disso, o Corinthians tem 15 dias para apresentar defesa. E aí, assim,
muita gente está com dúvida porque, pô, se o Corinthians entrou naquele regime lá de, esqueci até o nome, né? De contas lá, para que as contas não fossem bloqueadas, para avisar os credores, como isso é possível? Porque se o Corinthians não pagar, ele vai ter alguma penhora, ele vai ter as contas bloqueadas, que é justamente o que o Corinthians buscou naquele regime. Pois bem, a gente informou aqui, né, o André Cury, por exemplo, que é outro empresário, conseguiu uma manobra via esfera federal para justamente apontando fraude em alguns contratos desse regime, segundo o André Cury, para que, caso o Corinthians não pague os seus credores, ele tenha as contas bloqueadas. Inclusive, a dívida do André Cury gerou bloqueio de contas, que inclusive atrapalhou o fluxo de caixa para o atrasamento de salários agora no início do mês, no início do ano. Então, uma coisa está vinculada à outra, né? Essas dívidas com empresários, elas vão gerando esses transtornos, problemas e problemas que o Corinthians não consegue sair, parece uma bola de neve, uma areia movediça, uma loucura. Mas essa aí de 3 dias para pagar 43 milhões de reais é brincadeira e vai ter que resolver, porque senão vai ter conta bloqueada, vai atrasar salário de novo, e aí vai ter uma série de implicações, pode ter uma penhora, enfim. Vamos lá, vamos acompanhar de perto essa situação. Família, o novo contrato do goleirão Hugo Souza já foi oficializado aí no boletim informativo. Um vídeo aí, tá? Da CBF nessa segundona. Com isso aí, o goleirão já pode aparecer na lista de inscritos do Timão Paulistão aí e participar da estreia já na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, tá? O Timão aí, ele precisa, fiel, registrar o goleiro até 19 horas para poder incluir na primeira lista entregue à Federação Paulista de Futebol, tá? Fora dessa relação aí, o Hugo não poder de nenhuma forma enfrentar o Red Bull Bragantino nessa quinta-feira pela primeira rodada aí da competição estadual. Além disso, o atacante Romero também viu seu nome, o seu contrato oficializado aí no BID. Vale lembrar que a comissão técnica, de acordo com o Emiliano Dias, deve dividir, né, o elenco em 3 grupos nos primeiros compromissos aí do torneio aí do Paulistão, tá? Até aqui, né, fiel, o Kaká, o Maicon, eles não tiveram aí os novos vínculos registrados ainda, tá? Caso fique fora da estreia, o Timão ainda pode incluí-los na lista até o dia 11 de fevereiro, tá? Com limitação de 30 nomes aí na lista, tá? A data limite aí também é aplicada. Isso eu tô falando da lista A, tá? Na lista B também tem a data limite destinada aos jovens aí de 16 a 21 anos, em que a FPF, né, ela não limita a quantidade de registro, tá? O Corinthians acertou a compra aí definitiva do Hugo Souza na reta final, no finalzinho de 2024, né, fiel, com o Esporte da Sorte, a patrocinadora Master aí tá gerando toda essa polêmica aí, enfim, pagando à vista aí os 800 mil euros previstos no contrato junto ao Flamengo. Segundo o executivo de futebol, Fabinho Soldado do Timão, o goleiro assinou o contrato com o Timão válido aí por 4 temporadas, beleza, fiel? É isso mesmo, espero que seja curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like, se canal, notificações. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!